A Bíblia, ela é repleta de centenas de milagres. Alguns desses milagres ela descreve. Por exemplo, a Bíblia descreve 57 milagres que aconteceram no Antigo Testamento. 57 milagres que foram descritos no Antigo Testamento, fora aqueles que não foram escritos. A Bíblia, ela nos fala de 35 milagres que Jesus realizou nos seus 3 anos e meio de estão descritos na palavra do Senhor. Após Jesus, na época dos apóstolos, a Bíblia, ela nos fala de 20 milagres que os apóstolos realizaram nesse tempo. Ao todo, de milagres que foram descritos na Bíblia, nós temos um número de 112 milagres descritos na Bíblia. Mas o texto de João, capítulo 21, e versículo 25 diz que Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então os milagres que Jesus realizou, eles foram tantos, que não teria naquela época como descrevê-los, como passar por uma literatura, como passar por um livro. Então os milagres que nós temos acesso, daqueles que Jesus realizou, são aqueles que tiveram uma expressão maior, que aonde os discípulos estavam juntos, e depois escreveram então, nos evangelhos, nas cartas, os milagres que foram realizados então pelo Senhor. Mas o mesmo Deus que realizou inúmeros milagres no passado, é o mesmo Deus que continua realizando inúmeros milagres nos dias de hoje. Amém? Você crê que Deus continua realizando milagres hoje? Você crê que Jesus continua fazendo maravilhas nos dias de hoje? Eu creio nisso. Eu quero provar para você isso. Eu quero chamar aqui um irmão que vai me ajudar a pregar hoje. Eu não vou pregar sozinho, eu vou pregar acompanhado com alguém hoje. Eu quero chamar aqui o Felipe, que vai estar me ajudando a pregar nessa noite. Amém? O Felipe, ele é um exemplo vivo de milagre. Amém? Caminha aí, Felipe, um pouquinho para nós. Esse cara não era para estar fazendo isso. Esse cara era para estar na cadeira de roda agora aqui. Amém? E ele vai contar em poucas palavras. Tu tens 10 segundos. Não dá, né? Tem que ser um pouquinho mais. Em poucas palavras, procurar o nome de Jesus. Tchau, senta. Vamos ouvir o Felipe. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Nessa noite tão maravilhosa que Deus está se fazendo presente aqui conosco, eu quero compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, do milagre que Deus fez comigo, com minha família. Ele mudou a minha trajetória. Queridos, eu fui acometido por uma doença chamada esclerose múltipla. Mas, irmão Felipe, o que é esclerose múltipla? Vou explicar para vocês. Irmãos, eu tenho uma doença, eu tinha, porque eu fui curado. Glória a Deus. Então, essa doença, ela faz com que os anticorpos, eles ajam de forma agressiva dentro do corpo e ataquem o nosso cérebro, né? É como se meu neurônio fosse um fio de luz e o meu anticorpo, ele fosse roendo esse fiozinho, desencapando. E aí esse fio desencapado encosta um neurônio no outro e acaba dando um curto-circuito, né? E essas lesões ocorriam no meu cérebro, e elas causam pequenas cicatrizes, né? Essa doença, ela é chamada a doença das múltiplas cicatrizes que elas causam no cérebro, né? Aí um dia eu estava dirigindo, estava trabalhando, e eu vi uma luz forte,
E neste momento eu comecei a perder a fala, perdi o movimento da minha perna, perdi o movimento dos meus braços. Eu parei o ônibus, eu chamei um colega, eu pedi socorro, fui levado para casa. Nós não sabíamos ainda o que tinha acontecido. E a minha esposa, a mulher de Deus que está aqui, é a bênção da minha vida. Amém. Ela agiu rapidamente, foi usada por Deus. A gente foi fazer exames de ressonância, né? Então, onde veio o pessoal especialista da Santa Casa de Porto Alegre, que constatou que havia esclerose múltipla, né? Esse foi o diagnóstico médico. Então, o médico nos chamou, foi um momento muito duro, né? Ele me disse: Felipe, vocês vão ter que ir se preparando, porque essa doença no homem, ela é muito agressiva, e em poucos tempos você vai deixar de andar, né? Você vai depender de muletas. Posteriormente, ela é neurodegenerativa, ou seja, ela vai sempre piorando, né? Em pouco tempo você irá para a cadeira de rodas, né? Você não vai poder mais andar, vocês vão ter que se programar para ter alguém para te cuidar. E naquele momento eu escutei aquilo e eu disse: não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. O Deus que eu sirvo é maior que isso. O Deus que você serve é maior que isso. É maior do que tudo que você está passando, de tudo que você está enfrentando. E naquele momento eu escutei as palavras dele com calma, com sabedoria. E eu saí de lá e eu disse: não, Jesus, o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. Quem somos nós perante Deus? Eu disse: Deus, o Senhor pode me curar, o Senhor vai me curar. E então eu tive um segundo surto, um segundo curto-circuito cerebral, vamos chamar assim, essa noite. E neste momento eu caí no chão, eu não conseguia levantar do chão, e eu não mexi a perna e o braço novamente. E naquele momento eu estava ali e eu disse: Deus, me ajuda, me tira daqui. E Deus me perguntou algo muito simples, mas algo muito objetivo. E Ele me disse assim: meu filho, se você sair daí com sequelas, se você não mandar mais, se você não se mexer mais, se você não falar mais, você vai me servir? Eu disse: amém, Senhor. Amém, eu vou te servir. Enquanto eu tiver o fôlego da vida, eu irei te servir. E Deus me disse: levanta e anda. E eu saí dali, eu andei. E na mesma noite eu mandei mensagem para o nosso pastor. E o pastor me disse: querido, vamos começar uma campanha. Vai ser uma semana de campanha, onde cada manhã um irmão orava por mim. E Deus vai te curar. E eu recebi aquilo, irmão. Por isso você tem que receber a tua cura. Você tem que acreditar na tua cura. Deus vai te curar, mas você precisa ter fé que vai acontecer. E foi uma campanha maravilhosa, onde cada manhã um irmão orou por mim. E irmãos, eu saí dali curado, eu saí dali transformado. Gente, era para não estar mais andando, era para não estar mais falando, é para não estar mais me mexendo. Eu venho recebendo, eu tive que trocar de médico agora, fui repetir os exames, e o meu médico me disse assim: Felipe, como que é teu dia? Eu disse: querido, meu dia começa na presença de Deus. Eu levanto cedo, eu leio o Senhor, eu leio a minha palavra, eu oro, eu agradeço a Deus, eu tenho uma vida cheia, eu trabalho na igreja, eu participo do ministério de louvor, eu incomodo muito a minha esposa. Capaz, é brincadeira. Eu vou para lá, eu venho para cá, e a minha vida é cheia, graças a Deus, e é cheia de Deus. E ele disse: como assim?
eu olho teus exames aqui, você não era para estar assim. Eu disse: filho, você estudou medicina, mas quem é medicina perto de Deus? Então assim, ele estava procurando algum motivo para tentar entender o milagre de Deus. Mas irmãos, a gente é um milagre vivo. A gente está aqui para glorificar o nome de Deus. Então neste momento, eu quis compartilhar com a igreja este milagre que Deus tem feito na minha vida. E também quero contar para vocês que algumas sequelas da doença ficaram. E eu orava a Deus, eu dizia: Deus, que é isso, Pai? Algumas sequelas ficaram, dentre delas o esquecimento. E eu esqueço um pouquinho das coisas. Às vezes é bom que eu esqueço também o que a minha esposa pede, né? Mas, amém. Mas assim, irmãos, eu orava a Deus e perguntava a Deus: por que isso, Pai? Por que essas sequelas? E Deus foi muito simples, muito sucinto, foi direto comigo e disse: filho, quando eu morri na cruz por vocês, eu fui transpassado, eu tive cicatrizes horríveis. Essa é a tua cicatriz, leva com alegria, e eu tenho levado todos os meus dias com alegria, louvando ao Senhor e buscando ao Senhor, para a glória do Senhor, amém? Amém. Amém. Esse é o Felipe. Tem milagres que transformam a nossa vida para sempre. Felipe nunca mais vai ser o mesmo. O médico fica procurando coisa. E o médico, cada vez que vem um exame, o médico encontra uma palavra no exame chamada fé. Está escrito lá. Ele não está enxergando, mas está escrito lá. Fé. Porque tem milagres que transformam a nossa vida. Tem milagres na Bíblia que transformaram a vida de pessoas, como a vida do Felipe foi transformada. Imagina a Rafa entrando com a cadeira de rodas aqui, empurrando o Felipe, dando banho no Felipe, cuidando dele. Deus não quis assim. Tem coisas que Deus não quer para a gente. Tem transformações que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não quer mais. Deus não tem o desejo. Deus não deseja que a gente venha viver uma vida de sofrimento. Mas tem coisas que transformam a nossa vida. Tem milagres que transformam a nossa vida. A gente podia falar de diversos milagres aqui. Eu podia citar o milagre de Naamã. Um homem que sofria de lepra. Um mau cheiro horrível em todo o seu corpo. As pessoas não conseguiam estar perto dele. De tão mal cheiroso que ele estava. Por causa das lepras, das feridas no seu corpo. A lepra ela causava um cheiro horrível. Imagina morar numa casa com esse homem. Ele era um comandante, uma autoridade. Tinha diversos servos ao seu redor. Imagina lavar a roupa desse cara. Imagina viver com esse cara. Mas ele escutou a voz do Senhor. Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado da sua lepra. E esse milagre transformou a vida de Naamã para sempre. Eu podia citar o milagre do cego no tanque de Betesda, que por 38 anos ia todo dia ao tanque. Ou melhor, ia não, alguém levava. Porque ele não conseguia caminhar. Eu falei cego, né? Paralítico, perdão. 38 anos esse paralítico dependia de alguém que levasse ele até o tanque de Betesda. Porque cada vez que o tanque se mexia, cada vez que a água balançava, o primeiro que se jogasse na água era curado. Por 38 anos ele não conseguiu se jogar na água e ser curado. Mas Jesus vem até ele.
Jesus pergunta: o que você quer, o rapaz? Ele: eu quero ser curado. Então tá, levanta e anda. Foi isso que ele falou para o Filipe: levanta e anda. Esse milagre transformou a vida desse homem. Eu podia falar da mulher cananeia, que tinha uma filha, e a Bíblia fala que essa filha vivia endemoniada e em grande tormento. Você sabe, você consegue imaginar o que é ter um filho endemoniado dentro de casa? Sempre alguém tem que estar junto. Essa mulher sofria por causa dessa situação, mas o texto diz que a menina sofria muito, e Jesus vem e liberta ela, e a vida então dessa casa muda. O milagre transformou essa casa. Amém? Tem milagres que transformam, tem milagres que mudam completamente. Tem algumas situações que eu quero passar para você aqui nessa noite. Tem vários milagres, mas tem um desses milagres que ele me chama a atenção, que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, ressuscitando uma pessoa. Jesus realizou vários milagres, mas a última vez que alguém tinha ressuscitado dos mortos foi com o profeta Elias. Depois disso passou-se muitos e muitos anos sem alguém ressuscitar, e agora Jesus, depois de fazer vários milagres, depois de a multidão estar seguindo ele, Jesus agora faz um milagre e ele ressuscita uma pessoa que estava morta. Eu quero ler com você esse texto que está em Lucas, capítulo de número 7, e versículo 11. Nós chamamos de a ressurreição do filho da viúva de Naim. É a única vez na Bíblia que você vai ouvir o nome dessa cidade, Naim. Era um lugar pequeno, não tem nada que aconteceu lá de muito grande nessa cidade. É o único texto bíblico que fala sobre Naim, é esse. Então vamos ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregaram pararam. E disse Jesus: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse é um dos milagres que me toca muito. Não que os outros não toquem, mas esse em especial. Porque essa mulher vivia numa pequena cidade, um pequeno povoado chamado Naim. Mas o texto ele traz algo importante, por quê? Porque a situação dessa mulher já era uma situação difícil. Ela era uma viúva. E a mulher, quando ela se tornava viúva naquela época, ela sofria bastante. Se os seus filhos fossem grandes, então os filhos conseguiam trabalho e sustentavam a casa. Mas quando os filhos eram pequenos, o que fazer? Numa cidade pequena ainda, onde os recursos são poucos, então o sofrimento dela já era um sofrimento por ser viúva e ter perdido o seu esposo, e agora ela perde o seu menino, ela perde o seu jovem, ela perde o seu adolescente. Sabe o que é isso? Um filho, quando ele perde um pai, ele se torna órfão. Um cônjuge, quando perde o outro, se torna viúvo ou viúva. E uma mãe que perde o filho, que nome a gente dá? Não tem explicação. Não tem nome para isso.
E o pior acontece com essa mulher, por quê? Porque eles são judeus. O judeu não toca em mortos. Eles não tocavam nos mortos, então essa mulher, ela teve algumas dificuldades, porque o cemitério não era dentro da cidade, porque não podia. O cemitério era fora da cidade. Naim ficava entre duas planícies grandes, era uma descida muito grande, íngreme, e eles estão descendo, então pessoas estão carregando o esquife, e essa mulher está caminhando à frente. Por quê? Por que, pastor, que ela está caminhando na frente, isolada de todo mundo? Porque ela tinha tocado no filho morto. Quem é que vestiu essa criança? Quem é que arrumou essa criança? Além desse sofrimento de perder o filho, ela tinha que passar agora um período de purificação de 7 dias, para poder tocar novamente alguma pessoa. Você imagina, ela perdeu o esposo, e agora ela perde o filho, ela não pode receber um abraço dos irmãos da igreja, ela não pode receber uma visita na sua casa de alguém durante 7 dias, porque ela tocou no morto. Ela está caminhando sozinha, por quê? Porque ela tocou no morto. Você consegue imaginar isso? O sofrimento dessa mulher, não poder receber um abraço do seu pastor, da sua família, dos seus amigos, porque quem tocasse nela se tornaria impuro também. E assim era a realidade dessa mulher. O sentimento que essa mulher estava tendo naquele momento era terrível. É um sentimento que nós não podemos desejar para ninguém. Você consegue se colocar no lugar dela? Mas Jesus, a Bíblia fala, que Jesus olhou para ela. Eles estão saindo da cidade, e Jesus está chegando na cidade. Jesus se depara com o cortejo vindo, e Jesus olha para aquela mulher. Mas quando Jesus olha para aquela mulher, tudo muda. Porque quando Jesus olha para alguém, e o coração de Jesus é tocado por esse alguém, você pode ter certeza de uma coisa: milagre vai acontecer. Quando Jesus olha para a gente de uma forma diferente, pode saber que vai ter milagre, pode saber que alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus olha para nós, nós chamamos a atenção dele, pode ter certeza, milagre está vindo aí. O versículo 13 diz que Jesus, ao olhar para aquela cena, olhar aquela viúva e ver ela caminhando na frente do esquife do filho, a palavra de Deus, o versículo 13, diz assim: o Senhor se compadeceu dela. Essa palavra compadeceu, ela é uma palavra traduzida que eu não vou saber pronunciar para você, Splanchim, mais ou menos, é isso? Deve ser mais ou menos isso. E ela é traduzida pelo seguinte sentimento: compadecer-se, ser movido pelas entranhas, algo que mexe o coração. Eu vou explicar. Você já teve aquela sensação que parece que alguma coisa mexeu aqui dentro? Parece que é um choque, parece que alguma coisa puxa lá dentro. Quando você vê alguma situação, quando você vê alguma coisa, parece que lá dentro alguma coisa mexe. Quando nós ouvimos o testemunho do Felipe agora falando, chegou momentos que parece que alguma coisa, parece que a lágrima saía aqui de dentro e vinha vindo, né? E saía nos olhos. É algo mais ou menos assim. Ou seja, ser movido pelas entranhas, saía de dentro. É essa sensação que Jesus teve. Numa outra tradução fala aqui, é mexer com o coração. Eu não sei se você já teve essa sensação de alguma coisa mexer com você lá dentro. Você está entendendo? Alguém já teve essa sensação? Vários já tiveram. Então você está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer. A palavra compadecer aqui é essa, é mover alguma coisa. Alguma coisa dentro de Jesus se moveu.
por aquela mulher. Alguma coisa mexeu com ele. E ele olha então para aquela mulher. E ele chega para aquela mulher. E ele diz para ela: não chora. Como assim? Como assim não chora? Perdi o marido, perdi o filho, eu queria era um abraço agora, e não uma palavra. Não chora? Eu estou chorando, as carpideiras estão aqui atrás chorando também. Como é que eu não vou chorar? O meu filho, eu estou indo enterrar o meu menino, o meu guri, o meu piá. Eu tenho de levar ele, como é que eu não vou chorar? Jesus olha para ela e diz assim: não chora. Só isso. Jesus olha para nós nessa noite e diz assim: ei, não chora. Para de chorar. E a gente, talvez nós vamos ter diversos motivos. Como assim não chora? Mas espera aí, olha a minha situação. Como assim não chora? Olha o que eu tenho para resolver amanhã. Como assim não te desespera? Como assim não ficar preocupado? Olha a pilha de conta que eu tenho amanhã. Olha o desafio que eu tenho amanhã. Olha os problemas que eu tenho para enfrentar amanhã. Ei, acalma o coração. Você está saindo cheio de problemas, mas Jesus está vindo com a solução. É assim que Jesus faz. Você vai com o problema e Ele vem com a solução. Quando Jesus ele vê aquela cena, algo mexe o coração dele. Jesus chega para ela e diz assim: não chora mais. E Jesus faz o quê? Vai em direção ao esquife. Toca no caixão. Quando Jesus toca no caixão, quem estava carregando imediatamente solta, larga. Por quê? Porque estavam perto de Jesus. Jesus tocou no caixão. Não podemos tocar em Jesus. Jesus chega, toca no caixão, toca no esquife. O menino todo enrolado em faixas. A mãe não está entendendo quase nada. Mandou parar de chorar. Agora para o cortejo. A multidão toda para. Ele tocou no caixão. E agora? O que vai acontecer? Aí Jesus diz: ô menino, levanta. Bora, hora de acordar. Despertador tocou. O menino senta, sem entender nada. O que houve, Jesus? E o texto fala o quê? Que Jesus começa a conversar com o menino. Eu não sei o que conversaram, mas talvez o menino, talvez Jesus teve que explicar. Não, você estava morto e eu te ressuscitei. Alguma coisa aconteceu. Uma conversa entre eles aconteceu e a mãe está lá. A multidão está lá. Como isso? Fazia centenas de anos que ninguém ressuscitava dos mortos. O povo, um profeta se levantou entre nós, porque eles lembram do profeta Elias. Jesus pega o menino. Ninguém pode atacar no menino. Jesus pega o menino no colo, leva e dá para a mãe. Mãe, toma aqui o teu filho. A mãe pega o seu filho. E esse milagre transformou a vida dessa mulher. Trouxe alegria, devolveu alegria à vida dessa mulher. Um pouco antes de Jesus chegar em Naim, ele estava em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, algo tremendo aconteceu. Porque lá em Cafarnaum, o Senhor, ele se depara com o servo de um centurião que estava doente. Esse centurião, ele se achava inadequado de chegar até Jesus, ele se achava incapaz de chegar a Jesus pela santidade de Jesus, ele se achava que ele não era possível ele chegar até Jesus, então ele envia alguém, e esse alguém diz assim: olha, não sou digno de ir ao teu encontro, mas diz uma só palavra, e o meu servo vai ser curado. Não precisa eu ir até aí,
não precisa tu vir até aqui. Daí é onde você está. Libera uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Aí Jesus, ele disse assim: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Eu não vi uma fé como essa. O servo foi curado. Sem Jesus ir no lugar, sem o centurião ir no lugar, o servo foi curado. O que é isso, irmãos? É a fé. Porque o que move o coração de Deus hoje, para que milagres possam acontecer na nossa vida, é algo chamado fé. A Bíblia fala que a fé move o coração de Deus. A fé move. Quando eu coloco fé na minha vida, eu movo o coração de Deus. Quando eu coloco fé na minha vida, eu faço o coração de Deus se compadecer por mim, como se compadeceu por essa viúva. E agora por essa mãe que perde o filho, que é a mesma pessoa, que não tem um nome para esse negócio ainda. E Jesus então, ele realiza esse milagre. Mas o que faz Jesus realizar milagres é a fé que as pessoas têm. É a fé que as pessoas professam. E o que mais me chama a atenção é o comentário que Champlin faz naquele, sabe aquele comentário bíblico que vocês me deram? Desse tamanho assim, várias enciclopédias. Eu estudo ele bastante, gente. Champlin, ele traz um comentário sobre esse texto de Jesus, que eu achei sensacional. Ele disse que os milagres realizados por Jesus não foram para autenticar a sua missão messiânica, não foram para afirmar o ministério de Jesus. Os milagres que Jesus fez não foi para mostrar que ele tinha poder. Ele não fez milagres para dizer que ele fazia, acontecia, que ele tinha poder para fazer acontecer, não. Mas ele diz que os milagres realizados por Jesus, todos os 35 milagres realizados por Jesus, vieram através da compaixão que Jesus sentia pelas pessoas. Jesus não fez nenhum milagre para dizer, eu sou o cara. Mas todos os milagres que Jesus realizou, foi movido pela compaixão. Jesus olha, as entranhas de Jesus mexe, o coração de Jesus mexe, algo mexe. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós precisamos aprender a mexer o coração de Jesus, para que coisas possam acontecer na nossa vida. A gente tem que aprender a mexer o coração de Jesus. Quando Jesus olhar para nós e ele encontrar fé, nós mexemos com o coração dele, porque a Bíblia fala que a fé move o coração de Deus. Então se ele olhar para nós e ele encontrar fé, ele vai realizar milagres, ele vai realizar maravilhas no nosso meio. Esse milagre que Jesus realizou na vida desse menino, não foi um milagre que ficou somente naquele lugar. A cidade era Naim, era pequenininha, não era tão conhecida, mas o texto no versículo 16, Lucas 7,16 diz que todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia eles, Deus intervém em favor do seu povo. E olha o que diz aqui, essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jesus realizar um milagre na sua vida hoje, o que você vai fazer com esse milagre? O que você vai fazer com o milagre? Se Jesus realizar um milagre hoje, você vai fazer o que com ele? Sabe por que eu pergunto isso? Porque tem pessoas que recebem milagres e não falam nada. Quantas pessoas aqui hoje já receberam um milagre de cura? Chegaram aqui, pastor, ora, me urge, pastor, eu estou precisando, estou doente, estou enfermo.
e Deus curou você, e Deus fez uma obra na sua vida, e você não voltou para testemunhar. O nome de Jesus não foi glorificado com a sua cura. O nome de Jesus não foi glorificado através da sua enfermidade, porque você não voltou para glorificar Ele. Ninguém sabe. Você viu o Felipe testemunhar hoje? Ah, pastor, não, mas eu também recebi uma cura. Pois é, eu não sei. Ninguém sabe. Poderíamos dar um nome à sua cura: cura 007. É. Ninguém sabe. E pior do que isso, presbítero Roberto, porque tu passou por um período assim. A igreja orar. Eu me lembro quando o Roberto foi para o hospital. Aquela sala horrível, aquele quarto horrível, ele sozinho lá dentro. Eu fui visitar ele, eu tive que me vestir dos pés à cabeça, uma sala isolada, ele lá dentro. A igreja orando por ele, a igreja jejuando por ele, os irmãos em jejum e oração por ele. Ele testemunhou, viu? Por isso que eu estou citando ele. Mas às vezes isso acontece. A pessoa sai do hospital. Roberto não fez isso, eu estou usando ele como exemplo. Ele vem, testemunhou, glorificou a Deus. Mas tem pessoas que acontece assim. A igreja está orando, a igreja está jejuando, a igreja está colocando o irmão em oração. O irmão sai do hospital e diz: olha, Deus colocou um médico. Aquele médico, se não fosse aquele médico. Glorificam um médico e não glorificam a Deus. Glorificam os enfermeiros que trabalharam. Nada contra os nossos enfermeiros aqui, que são ótimos. Nada contra enfermeiro. Nada contra. Mas glorificam os enfermeiros e não glorificam a Deus. Glorificam a droga, o remédio. Ah, eu estou tomando um remédio agora, que mudou a minha vida. Você recebeu oração, mas você glorifica o remédio. Sabe por que Deus não faz mais milagres na sua vida? Porque você não é capaz de voltar e testemunhar aquilo que Deus está fazendo em você. Sabe por que a doença volta? Porque você não teve coragem de glorificar a Deus. E Deus está mostrando para você que não é o médico, que não é o remédio, mas é só Ele que pode te curar e fazer milagres na tua vida. É Ele. Todo milagre precisa engrandecer Jesus. Olhe para os milagres da Bíblia. O endemoniado de Gadareno, lembra dele? Em Gadara. Morava no meio dos cemitérios, morava no meio dos sepulcros. A família não conseguia mais com ele. Quando acorrentavam ele, ele arrebentava as correntes. Ninguém segurava mais esse cara. Morava no cemitério. Jesus está vindo. Ele começa a se baixar. Jesus vem, liberta ele. E o que Jesus disse para ele? O que esse homem faz? Ele volta para a sua cidade. E o que ele faz na sua cidade? Ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a cura, ele anuncia a Jesus em 10 cidades da volta da cidade dele. O cara recebeu a cura aqui, irmão. Ele vai em Marau, em Casca, em Coxilha, em Erebango, em Erechim, em Getúlio Vargas, em Sananduva. Ele começa em Sertão. Ele não fica aqui em Passo Fundo. Ele começa a ir para os lugares e dizer: Jesus me curou, Jesus me transformou. Eu estava lá no meio do cemitério, Ele transformou a minha vida, Ele me libertou. Eu olho para Jesus realizando milagres, e eu vejo as pessoas que receberam milagres fazendo algo diferente. Essa mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, algo mudou, porque a Bíblia fala que ela perdeu tudo.
Ela gastou tudo que tinha e não conseguiu ser curada, mas quando ela toca em Jesus, ela recebe a cura. Algo mudou na vida dessa mulher. Essa mulher, algumas bíblias de estudo, alguns estudiosos dizem que era uma daquelas mulheres que choravam à beira do sepulcro a morte de Cristo. Ela começou a seguir Jesus. Ela começou a andar atrás de Jesus. Ela foi curada. A gente olha o milagre da ressurreição do filho de Naim. A gente vê que a palavra, ela foi espalhada por toda a região. Que região é essa? Porque o texto diz que ela foi espalhada por todo Israel e regiões circunvizinhas. Sabe que cidades eram? Hoje seria Israel, Jordânia, Cisjordânia, Líbano, Síria, Egito, Arábia Saudita, Turquia. Não ficou num lugar só. Aquilo que Jesus fez se espalhou. E não tinha Instagram na época, Facebook, WhatsApp. Era na boca a boca. Ei, Jesus curou lá. Ei, Jesus fez lá. Isso ia se espalhando. Aquilo que Jesus ia fazendo. Me diz uma coisa. Como tem se espalhado o que Jesus tem feito na sua vida para as pessoas? Como que tem se espalhado? O que as pessoas sabem que Jesus tem feito na sua vida? Ou lá no seu trabalho ninguém sabe que você é crente. Você é o crente 007. Está numa missão especial. Ninguém pode saber que eu sou crente aqui. Estou numa missão especial. Como que você propaga Jesus na sua vida, irmão? Como? Os milagres de Jesus transformaram não somente a pessoa que recebeu o milagre, mas também as outras que estavam ao seu redor. A Bíblia nos fala de 10 leprosos. 9 deles eram judeus e um era samaritano. Esses leprosos estão fora da cidade. Quando Jesus está vindo, eles começam a gritar: ei, nos cure. Jesus diz assim: ei pessoal, baixa a bola aí, estão gritando demais, vão lá e se apresente ao profeta, ao sacerdote. Não vou orar por vocês, não vou tocar em vocês. Vão lá e se apresente ao sacerdote. O caminho era longo. Diz um comentário bíblico que o caminho era de 7 quilômetros. Eles estão indo, leprosos, caminhando. Cadê tua lepra, fulano? Ih! No meio do caminho foram curados e nem perceberam. 9 era judeu, um era samaritano. Samaritano não se dava com judeu, mas aqui, como estava tudo leproso, estava tudo junto. O samaritano disse: opa, peraí, foi aquele homem lá atrás, foi a palavra dele, eu vou voltar para glorificar ele, para dizer o que ele fez. Ele volta, quando ele chega lá em Jesus: ei, estou curado. Jesus: vocês não eram 10? Todo mundo foi curado. E ele: todo mundo, Jesus, foi curado. Cadê os outros 9? Só um voltou. Quantas vezes nós fizemos isso com Jesus? Nós não voltamos. Nós não glorificamos a Ele por aquilo que Ele fez na nossa vida. Aleluia. Eu vou encerrar. Se Jesus fazer um milagre na sua vida hoje, vai ser para quê? Qual é a razão? Qual é o motivo de Jesus realizar um milagre na sua vida hoje? Se esse milagre não for glorificar o nome dEle, se esse milagre não for exaltar o nome dEle, Deus, Ele pode fazer um milagre na sua vida. E o milagre que Ele fizer na sua vida pode transformar não só a sua vida, mas a vida de pessoas ao teu redor. Jesus pode transformar a tua vida. Ele pode te curar da tua enfermidade. Ele pode te tirar da depressão profunda. Ele pode acalmar essa ansiedade. Ele pode entrar na tua casa e mudar o teu casamento. Sim, Ele é especialista em casamento. Jesus Cristo. Ele pode chegar lá e mudar e curar qualquer tipo de enfermidade. Ele pode chegar lá e fazer uma reviravolta na tua vida financeira. Jesus é especialista nisso. Jesus é especialista em mudar a vida financeira das pessoas. A viúva não tinha nada, os filhos morreram.
ela só tinha um jarro dentro de casa e um pouquinho de azeite. O que Jesus faz? Jesus transforma ela ela foi o primeiro MEI da Bíblia. Foi o primeiro comércio. Foi fundado o primeiro MEI ali. Porque ela começa a produzir óleo. Jesus disse: vende e te sustenta disso. Jesus é especialista em mudar a situação financeira. Quando você confia nele, ele muda a situação financeira. Amém? Por que ele precisa fazer um milagre? Por que ele faria um milagre na sua vida hoje? Qual é a razão disso? Fecha teus olhos. Vamos orar juntos ao Senhor. Diga para o Senhor, por que ele faria um milagre? Por que ele teria que fazer um milagre na sua vida? O que você faria com esse milagre? O que você faria com aquilo que ele realizaria em você? Senhor, existem pessoas aqui nessa noite que precisam de um milagre. Existem outras que não estão aqui porque estão enfermas e que também precisam de um milagre, mas que estão ouvindo essa mensagem agora na sua casa, Senhor. Pessoas que necessitam de um agir de Deus. E nessa noite, Senhor, o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que nós consigamos tocar o Teu coração, mexer com o Teu coração, ao ponto, Senhor, que Tu pare e que Tu digas para nós: não chores mais, não sofra mais, eu estou aqui. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Tu está aqui nessa noite para secar lágrimas, Senhor, que talvez estão rolando há tempos e há tempos. Tu está aqui nessa noite, Senhor, para tirar sofrimentos. Tu está aqui nessa noite para estabilizar a vida das pessoas. Tu está aqui nessa noite, Senhor, para dar um novo sentido àqueles que já perderam o sentido da vida. Tu está aqui, Senhor, nessa noite para trazer um novo sentido para a nossa existência. Tu está aqui nessa noite, Senhor, mudando corações, transformando vidas. Tu está aqui nessa noite, Senhor, curando pessoas das suas enfermidades. Tu está aqui nessa noite curando corações das suas mágoas, meu Deus. Tu está aqui nessa noite, Senhor, transformando vidas. Olha para nossa fé, Senhor, que a nossa fé possa mexer com o Teu coração nessa noite. Olha para nossa casa, olha para esse casamento, olha para essa família, olha para esse relacionamento nessa noite, Senhor. Entra nessa casa e muda. Olha para esse filho que está afastado dos Teus caminhos. Olha para esse pai e para essa mãe que estão sofrendo, Senhor. Comove o Teu coração nessa noite a nós. Que o Teu coração, Senhor, se comova, se compadeça nessa noite de nós. Olha para essa família que está sofrendo financeiramente há tanto tempo, Senhor, sofrendo faltas. Muda essa história nessa noite. Muda essa casa nessa noite. Muda essa vida financeira, Senhor, nessa noite. Entra com milagre nessa noite, nessa vida, e nos transforma, Senhor. Santo, 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 Senhor. Vem mudar, Senhor, o nosso coração nessa noite. Vem entrar com providência em nossas vidas nessa noite. A história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. A
vamos dizer: Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha fé. Vem fazer, Senhor, na minha vida algo nessa noite. Vem me transformar, Senhor. Venha mexer com o meu coração nessa noite. Venha trazer a cura sobre mim nessa noite. Viva a sobre esse lugar, Senhor. Desce respostas aqui nessa noite. Desce curas aqui nessa noite. Desce milagres aqui nessa noite. Muda situações aqui nessa noite, Jesus. Sim. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar a mão sobre a pessoa que está no seu lado e você vai dizer: que seja agora, que seja hoje. Vai receber essa cura hoje. Vai receber esse milagre hoje. Vai receber essa unção hoje. Vai receber o toque do Senhor hoje. Vai receber esse milagre hoje. Vai dizer isso bem forte agora: que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito. Profetiza isso, diz: que seja hoje, que seja agora. Muda essa situação, Senhor. Profetiza isso sobre o teu irmão. Diga: recebe agora a palavra de Deus. Recebe agora a bênção do Senhor. Seja hoje, seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Dele venha sobre a tua vida, que o manifestar dele venha sobre a tua vida, que os céus desçam sobre você nessa noite. Jesus está aqui nesse lugar no encontro de você. Você veio descendo Naim e Jesus está indo ao teu encontro nessa noite.
para mudar situações, para mudar diagnóstico, para transformar vidas. Aleluia. Receba essa palavra do Senhor sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.